Estamos novamente aqui na casa do nosso Deus para louvar e bendizer o nome do nosso Salvador. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Salmos, no seu Salmo de número 34. Nós leremos os seis primeiros versículos, Salmo de número 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Convido nosso irmão presbítero Alexandre para que faça uma oração de adoração ao nosso Deus, e também, meu irmão, dessa oração inclua também a confissão pelos nossos pecados. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem protegido o seu povo e nos guardado, Deus, e fizeste que pudéssemos hoje acordar pela manhã, levantássemos e estarmos aqui hoje na tua casa, Deus, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para cantar louvores ao teu santo nome, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e tem cuidado do seu povo, meu Deus, tem cuidado do aflito, tem cuidado do necessitado, tem cuidado daqueles que estão doentes, meu Deus. O Senhor tem visitado a cada um aqui, meu Deus, presente, meu Deus. Peço também que o Senhor esteja abençoando aqueles que não estão aqui no momento, meu Deus, porque fazendo seus afazeres, o Senhor sabe muito bem. E também, meu Deus, nos colocamos diante do teu trono da graça, porque sabemos das nossas dificuldades e das nossas limitações, meu Pai. Queremos te pedir que o Senhor esteja esquadrinhando os nossos corações e nos mostrando, meu Pai, onde nós estamos caindo, onde nós estamos errando, meu Deus, onde estamos fazendo aquilo que deixa o Senhor triste, meu Pai. Venho te pedir que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, Pai querido, e nos ajudando, meu Deus, a não cometê-los mais. No nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Ao som do acompanhamento, os irmãos colocam de pé, nós cantaremos o hino 108, Aflição e Paz.
Permaneçam de pé para que façamos a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra na carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Tiago 1, versículos 2, 3 e 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Vamos orar, Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado porque já oramos a Ti, já cantamos louvor ao Teu nome. Agora, ó Deus, Tu conheces a minha fraqueza, Tu conheces o meu pecado, Tu conheces, ó Deus, as limitações do Teu povo. Por isso, ilumina, ó Deus, os nossos corações, para entendermos qual o propósito, ó Pai, do Teu Espírito ao inspirar estas sagradas Escrituras. E ao conhecendo, ó Deus, a Tua vontade, nós possamos, ó Deus, andar na Tua presença, ó Deus, em novidade divina, em nome de Jesus. Amém. Assentados, meus irmãos, nessa manhã nós vamos ver a importância das provações. A importância das provações que esse texto nos mostra, mas também a importância das provações, porque as provações nos trazem desafios. E é certo que mesmo os crentes se sentem incomodados com provações, com aflições, com problemas e com perdas. Mesmo nós, crentes, nós gostamos só de alegria, nós gostamos só de coisas boas, nós não gostamos de morte na família, nós não gostamos de doença na família, nós não gostamos de perder o emprego, nós não gostamos que as pessoas contrariem aquilo que nós pensamos. Nós achamos que a vida cristã é uma vida só de alegria, que é uma vida só de facilidades. Se fosse isso, seria muito bom, mas desde que Deus me converteu o coração, eu nunca consegui entender isso na palavra de Deus. Eu nunca consegui entender que a vida do cristão é uma vida sem provações, uma vida sem limitações e uma vida sem dificuldades. Mas eu aprendi que em todas essas situações Deus está ao nosso lado. Nós cantamos o hino de número 108, e talvez, se você não conhece a origem desse hino, talvez você
vai pensar que o compositor, o nosso irmão que compôs esse hino, se faz a mais doce, me deres gozar, você vai achar, nossa, que beleza, esse irmão devia estar vivendo o melhor momento da sua vida, esse irmão devia estar passando, assim, por conquistas na sua vida. Pois é, meu irmão, se você pensa nisso, e eu e você estamos redondamente enganados, porque quando esse irmão compõe esse hino, esse irmão está dentro do navio indo sepultar a sua esposa e as suas filhas. A sua esposa e as suas filhas acabaram de morrer num naufrágio. Esse irmão compõe esse hino, se faz a mais doce, me deves gozar. Ou seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus. Será que a gente pode ter essa mesma palavra desse irmão que compôs esse hino? Será que mesmo diante da morte da sua esposa, das suas filhas afogadas, esse irmão compôs um hino que ele era feliz com Jesus? E quantas vezes hoje nós temos todas as coisas e nós somos felizes sem saber? E muitas vezes somos também infelizes sem saber. O reverendo Hernandes outro dia pregou no texto do filho pródigo, ele falou isso, que muitas vezes nós somos felizes e não sabemos que nós somos felizes. E outras vezes somos infelizes quando estamos comendo comida de porcos ou desejando comida de porcos, mas não sabemos que nós somos infelizes. E por isso Tiago, que é aqui o meio-irmão do Senhor Jesus, porque ele é irmão só por parte de mãe, mas não é por parte de pai, porque Jesus não é filho de José, é filho de Deus. Tiago aqui é o presidente do concílio da igreja que está em Jerusalém, registrado ali em Atos 15. Ele é o irmão de Jesus, ele é o apóstolo de Cristo Jesus, é alguém que é conhecido como o homem de joelhos de camelo, porque ele passava constantemente orando, mas não orando de pé, não orando sentado, orando de joelhos. Por isso, esse irmão, ele tem aqui, inspirado pelo Espírito Santo, autoridade para falar da importância das provações. Mas ao mesmo tempo, as provações são importantes, mas elas nos impõem desafios. E pelo menos, meus irmãos, 4 desafios as provações impõem a cada um de nós. E quando prego para os irmãos nessa manhã, não quero me colocar aqui distante da vida dos irmãos, porque eu também sofro com as provações. As provações me impõem os mesmos desafios dos irmãos. 4 desafios, meus irmãos, pelo menos nos impõem as provações. Enfrentar as provações com alegria, como eu e você temos enfrentado as provações. Não focar no problema. Aonde você foca o seu socorro? Em Cristo ou você foca nas provações? Não focar nos problemas. O que Jesus ensina em Mateus 6, ali no Sermão do Monte? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, com a própria vida. E Jesus está dizendo que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, enfrentar as provações com alegria. Não vamos focar no problema, mas o que a provação produz em cada um de nós. Quais são os efeitos das provações nas nossas vidas? E também o resultado da provação através de uma fé fortalecida. Olha aqui que o nosso irmão Tiago nos fala que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no seu capítulo 4, ele vai falar do segredo do contentamento. E alguém poderia pensar assim, como que um homem pode falar sobre contentamento? O mesmo exemplo que eu dei aqui do nosso irmão que compôs o hino 108 é do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Então o apóstolo Paulo é do apóstolo de Cristo, alguém é dado uma capacidade muito grande, cheio de dons, mas o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos ali no ano 60 do primeiro século, ele está preso ali nas masmorras ali, mas não é uma prisão em que você tem como no nosso país
uma cama, um colchão, mas ele está preso, pendurado, fazendo fezes e fazendo urina. Imagine que isso produz. Alguém que já ficou internado há muito tempo sabe disso que acontece com as nossas partes e com a nossa pele. Mas Paulo escreve que ele é contente. Aprendi a viver contente em todas as coisas. E lá pela altura do capítulo 13 ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E é isso que Tiago está escrevendo ali para aqueles primeiros irmãos e também para nós nessa manhã. Porque a palavra de Deus, ela precisa ter a ver com você e comigo aqui no século 21. Ela deve a ver com os nossos irmãos lá do ano 40, 49, do primeiro século. Mas o que essa passagem tem a ver comigo e com você? A primeira coisa é que homens e mulheres que estão aqui nesse tempo, nessa manhã, são pessoas de carne e osso, pessoas de sentimentos, pessoas que sofrem, pessoas que têm desilusões, pessoas que passam por tristezas, por perda. A primeira coisa que tem a ver esse texto comigo e com você, que lá tinha homens e mulheres, crentes, pessoas sofrendo, hoje também tem. E por isso o apóstolo Tiago, também a sua palavra, ela é relevante, a palavra de Deus para nós também, ela é relevante, porque também aqui na igreja de Cristo é composta de homens e de mulheres. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O Evangelho nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse ali aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã, meus irmãos, não elimina provações, não elimina dificuldades, não elimina situações que nos trazem tristeza ou desconforto. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Não tire os olhos de mim. Ele está dizendo: essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Vocês não vão ter paz no presbítero, vocês não vão ter paz na instituição igreja presbiteriana, vocês não vão ter paz com os irmãos de forma fraternal, mas a paz que Jesus está remetendo aqui é paz nele. Sabe, meus irmãos, que muitas vezes nós nos alistamos no exército da fé, na carreira cristã, e a carreira cristã ela não pode ser decidida em momentos de grandes emoções, porque a carreira cristã deve fazer com que nós tenhamos uma reflexão racional da onde nós estamos nos envolvendo. É a carreira da fé. O que Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2, tá? A mocidade está estudando esse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, as misericórdias de Deus são a causa, né? Toda vez que alguém ensina sobre esse texto de Romanos 12, 1 e 2, o foco é as misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso culto como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, quando eu me alisto no exército de Cristo, eu tenho que entender, eu tenho que fazer uma conta onde eu estou me envolvendo. E desse outro lado da salvação, há aflições, há dificuldades. Ou alguém não lembra do que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. O que Jesus sofreu? Ele era homem de dores, ele foi desfigurado pelo nosso pecado, ele sofreu cusparada, ele tomou bofetão, ele foi levantado na cruz, lhe deram a beber ali vinagre. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Como se o nosso Salvador sofreu todas essas coisas, como que eu e você, que somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, não queremos sofrer? Então a primeira coisa que o texto nos impõe aqui, meus irmãos, é que a fé cristã não elimina provações. E nós vamos ver a palavra de Deus recheada de servos que sofreram provações ali, os patriarcas, José, o próprio Moisés,
Davi e quantos outros irmãos, Jó. A palavra de Deus, ela é riquíssima em mostrar que a carreira cristã nos impõe algumas provações, algumas aflições, algumas renúncias que nós devemos fazer. Por isso que eu falei que os desafios nossos é enfrentar as provações com alegria. Como que você tem enfrentado as provações na sua vida? Você tem murmurado porque Deus chamou um ente querido seu na sua casa? Você tem murmurado porque você perdeu o emprego? Você tem murmurado porque a igreja que você frequenta não é a igreja que você quer? E não vai ser mesmo, meus irmãos. Essa igreja aqui não é a igreja do céu, porque essa igreja aqui, ela é composta de pecadores regenerados. Nós não somos mais aquilo que nós éramos, mas nós também não somos ainda o que seremos. A igreja verdadeira, santa, sem mácula, incorruptível, só no céu. Mas isso não deve fazer de você um murmurador. O livro de Números, capítulo 11, versículo 1, fala: e o povo murmurou e se acendeu a ira de Deus contra o seu povo. Como que você tem enfrentado as provações? O texto fala que nós devemos enfrentar com alegria, nós devemos dar glórias a Deus, bendizer o nome de Deus por tudo que nós passamos. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, aqui no seu capítulo 5, quando ele trata a respeito de justificação, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Isso é princípio bíblico. Nós devemos nos gloriar nas nossas tribulações, nós devemos ter alegria. E aí, meus irmãos, eu não estou falando nada de masoquista. Não é isso que a Bíblia ensina. O que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã é uma fé fortalecida. E a fé não é dada por nós, a fé não é a fé que nós temos, é a fé que Deus nos deu no processo de salvação. Quando você lê lá Romanos capítulo 8, versículo 30, diz: e aqueles que predestinou, elegeu, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou. Deus que justificou, a esses glorificou. Então a fé é dada por Deus no momento da regeneração, no momento que o nosso coração é transformado de um coração de pedra num coração de carne. E é isso que Tiago está nos falando aqui, que nós devemos ter motivo de alegria. Os nossos irmãos ali do primeiro século, os apóstolos, ao saírem ali na frente do sinédrio, daqueles que tinham prendido eles falaram assim: temos alegria de estar sofrendo pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando falou a respeito da vontade do Pai, ele falou que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós devemos estarmos alegres por passarmos por provações. O Pai, e muitas vezes as provações não são correção das nossas vidas, mas emprestando o texto de Hebreus, fala que o Pai corrige a quem ama. O Pai, ele trabalha o coração dos filhos. Ora, se você não tem sofrido pelo Evangelho, nem eu, nós precisamos rever a nossa fé. Talvez nós sejamos religiosos na casa de Deus, porque se nós estamos passando por provações, por tribulações, logo Deus está nos moldando ao caráter do seu Filho. Logo, essa igreja, esse povo, essa nação santa, a qual Pedro escreve na 1 de Pedro 2,9, está tendo o seu coração trabalhado pelo Espírito Santo. Então ele vai dizer isso, que nós devemos ter alegria por passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, meus irmãos, Deus não quer nos desaprovar, Deus não quer nos humilhar, Deus não quer nos maltratar,
Mas a fé, ela precisa ser desenvolvida, a fé precisa alcançar maturidade. E é isso que Tiago está dizendo aqui, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança, no original grego, ela tem o mesmo sentido de que tolerância, persistência. E aí, meus irmãos, não tem nada a ver com resiliência. O mundo usa essa palavra, olha, você tem que ser resiliente. Olha, agora na pandemia, as pessoas falam, não, resiliência não tem nada a ver com fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que eu desejo, e a convicção de fatos que não se veem. Por que eu tenho convicção de coisas que eu estou pedindo, mas ainda não veio? Porque eu não olho com a minha lente. Porque eu tenho que ir com a minha lente lá na eternidade de Deus. E através da lente de Deus, eu tenho convicção daquilo que eu espero. Isso sim é fé. E por isso o Tiago está dizendo aqui, uma vez a sua fé confirmada, ela produz perseverança, produz alguém tolerante, produz alguém persistente. Aquilo que nós acabamos de ler em Romanos 5, versículo 3, né? As tribulações produzem o quê? Perseverança, experiência e esperança. Alguém que está calejado. Por que os joelhos do nosso irmão Tiago eram comparados ao joelho de camelo? Porque esse homem, ele tinha experiência com Deus, ele tinha experiência com Jesus, ele estava constantemente de joelhos, buscando intimidade com Deus, em oração, em estudo da palavra de Deus. Nós só conseguimos essa perseverança, essa fé fortalecida numa vida de intimidade, numa vida de comunhão com o nosso Deus. E é isso que Tiago ele está nos mostrando aqui. Uma vez que a fé ela é confirmada, aquela fé que foi o próprio Deus, aquele que começou a boa obra no dia em que cada um de nós estivemos aqui diante de Deus, diante de um ministro que foi eleito por Deus e confirmado nessa igreja, no conselho dessa igreja. Mas talvez vocês, irmãos que estão aqui, vieram de uma outra denominação que seja fiel à palavra de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, e outros irmãos que podem ter uma compreensão diferente da nossa, né? Mas são irmãos, igrejas que têm a marca do verdadeiro evangelho, a pregação fiel da palavra de Deus, os dois únicos sacramentos que a igreja admite por Jesus Cristo, o batismo e a ceia do Senhor, e o exercício da disciplina segundo a palavra de Deus. Estas são as marcas verdadeiras. Então, em algum momento, ou você foi batizado nas águas, ou você foi recebido aqui nessa igreja, mas você foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você creu, você reconheceu-se como pecador, como alguém que tinha uma dívida diante de Deus, mas ao mesmo tempo você aceitou a obra do Senhor Jesus, reconheceu no seu sangue, na sua obra, poder para te tirar do inferno, poder para te livrar da condenação do pecado, do poder do pecado, e para te levar dos efeitos do pecado na vida eterna, e aceitou dessa obra suficiente para a sua salvação. Então, uma vez a fé confirmada, ela produz perseverança. E ele termina: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. E quando ele fala aqui, meus irmãos, ora, a perseverança deve ter ação completa, é que ele está dizendo aqui, olha, a perseverança vai produzir maturidade. Vocês já viram aquela fruta ou qualquer hortaliça, Roslane, né? Que a gente já pode comer, desfrutar, porque ela está madura. E é isso que Tiago está dizendo. Depois de ela ser confirmada, ser provada, ela tem uma ação de maturidade, né? Nós já não somos levados por todo o vento de doutrina. Não são coisas na nossa vida, coisas que nós venhamos a passar, que nos fazem desviar da fé no Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma ação completa. Então, meus irmãos, nessa manhã que a palavra de Deus nos deixa aqui, que é importante as provações que nós passamos. Primeiro, ela não deve ser motivo
motivo de murmuração ou de queixa, quer seja para Deus, quer seja para os nossos irmãos, mas ela deve ser motivo de alegria. Segundo, devemos ver a provação nos produzindo perseverança, persistência e tolerância. E por último, vemos as provações nos dando a maturidade, dando uma vida madura, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele vai escrever: não vos pude falar como a espirituais, né? Porque vocês ainda não estão numa condição madura. Haja visto o que está acontecendo dentro da igreja, né? O filho possuindo a mulher do seu pai, irmãos levando outros irmãos para a justiça, não tendo um conselho capaz de decidir as questões cristãs. Eu não posso falar a vocês como espirituais, mas ele não chamou os irmãos de carnais. Ele estava falando da igreja. O que ele estava falando é que as atitudes dos irmãos da igreja não davam a oportunidade de Paulo dar um alimento mais maduro, um alimento mais sólido para aqueles irmãos, porque eles precisavam avançar na fé, avançar na carreira cristã. Meus irmãos, que nessa manhã eu e você possamos dar valor às provações que nós temos passado na nossa carreira cristã, que nós possamos ter em mente que os desafios que nós vamos enfrentar são os desafios de vermos essas provações com alegria, que nós não devemos focar no problema, que nós devemos ver o que a provação produz, e o resultado é de uma fé fortalecida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e a cada dia nós possamos parecer mais e mais com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, em todas as coisas tem cuidado do seu povo. E mesmo, ó Deus, quando passamos por situações que são incompreensíveis ao nosso olhar, o Senhor tem feito com que nós descansemos, sabendo que o Senhor é um Deus de providência. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê perseverança para vivermos tudo confiados, ó Deus, nas tuas promessas, na tua palavra. Assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo suportou, ó Deus, toda a infâmia, suportou todo o desprestígio, ó Deus, dos homens por causa do nosso pecado. O Senhor também nos fortaleça para passarmos todas as situações, e assim, confirmada, ó Deus, a fé que o Senhor mesmo nos deu, nós possamos, ó Deus, alcançar a maturidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o pastor não está nessa manhã,